Olá a todos, este é o canal Quarto Secreto, eu sou Adriano Colares e existir 4 evangelhos no Novo Testamento pode nos trazer algumas dificuldades, como algumas aparentes contradições, mas também certamente nos traz muitas informações onde um complementa o outro. Este é o nosso assunto de hoje. O fato de o Novo Testamento ter 4 evangelhos que contam ali quase que os mesmos eventos tem sido motivo de crítica por parte de alguns por apontarem algumas aparentes contradições. Talvez a mais famosa seja aquele fato de quando Jesus cura um cego e num dos evangelhos diz que Jesus estava saindo de Jericó. Em outro evangelho diz que Jesus estava entrando em Jericó, e aí nós temos uma aparente contradição, algo que para muitos é difícil explicar. Sobre este ponto aí eu quero mencionar no final deste vídeo, mas hoje na verdade eu gostaria de me ater ao fato de que ter 4 evangelhos contando muitos eventos em comuns, nós temos ali entre eles uma gama muito grande de informações, de tal maneira que um evangelho complementa o outro, um evangelho explica o outro, e isso é muito bacana de ver na palavra de Deus. E eu gostaria de mostrar então com o chamado de Pedro, que nós encontramos, por exemplo, em Mateus capítulo 4, nós vemos ali a partir do verso 18, que diz: caminhando junto ao mar da Galileia. Isto é, Jesus estava ali caminhando junto ao mar da Galileia e viu 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e André. E aqui nesse texto, que tem poucas informações, mostra apenas o encontro de Jesus com Pedro. Vamos focar aqui em Pedro. E Pedro estava ali pescando com os seus companheiros. E Jesus então faz o convite para que Pedro se tornasse pescadores de homens. E Pedro, ele larga as suas redes, deixa os seus barcos, deixa ali provavelmente seus funcionários e vai seguir a Jesus. Quando nós fazemos uma análise crítica em cima desse texto e vemos esse episódio, nós podemos formar uma conclusão de que não há lógica nessa atitude e nessa decisão que Pedro tomou. Pelo fato de simplesmente chegar alguém ali estranho, o Senhor Jesus, fazer-lhe um convite e ele prontamente largar tudo e segui-lo. Então não há lógica, e essa história contada desta forma fica parecendo uma história mitológica. Porém, quando nós vamos para o Evangelho de Lucas, que vai falar do mesmo episódio, Lucas ele vai trazer mais detalhes e vai nos explicar por que Pedro, então, aceita prontamente esse convite. Lá a partir do capítulo 5, verso 1, diz: aconteceu que ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E aqui então, ele vai descrever que Jesus chega ali, e Jesus então ele vai fazer um discurso, fazer uma pregação. Ele pega um dos barquinhos, entra nesse barco, se afasta da praia e ali ele prega a multidão. Ao terminar de pregar, ele fala para Pedro: pega o teu barco, se afasta um pouco e lança as tuas redes. E então Pedro, eu entendo que espantado e impressionado com a pregação de Jesus, com o seu discurso, com a sua palavra, com a sua autoridade, ele vai falar o seguinte aqui no verso 5: respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Então aqui Pedro, após ouvir o discurso de Jesus, já vira em Jesus uma autoridade.
E o verso 6 vai dizer: isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhes as redes. Então Pedro passou a noite inteira tentando pescar num ofício que ele conhecia, num local que ele conhecia, aqui no caso o lago de Genezaré, e não pegou nada, mas sobre a autoridade de Jesus, sob o comando de Jesus, ele lança as redes e pega grande quantidade de peixes. E aqui Lucas vai fazer questão de dizer que eram tantos peixes, e nota aqui esse detalhe, e rompiam-se-lhes as redes. Então, na sequência deste fato, Jesus faz um convite para Pedro para que ele se tornasse pescador de homens. E Pedro agora, diante deste relato de Lucas, nós podemos entender que depois de ver o discurso de Jesus, a autoridade de Jesus e o poder de Jesus de fazer com que ele fizesse tamanha pesca, então Pedro ele larga tudo e segue a Jesus. Então note aqui como o relato de Lucas, que é um dos evangelhos, complementa e explica e deixa plenamente claro este episódio do convite de Jesus a Pedro, o que foi mais escasso de informação no Evangelho de Mateus. Lucas, então, complementa e enriquece e nos faz entender este chamado de Jesus a Pedro. Além disso, os evangelhos vão trazer mais beleza ainda, mais riqueza, mais paralelismo, semelhança entre as diversas histórias. E em relação aqui ao chamado de Pedro, no início do ministério de Jesus, nós temos um paralelismo ali no final do ministério de Jesus, após a sua ressurreição, o que aconteceu, um fato que traz certa semelhança com esse que nós vimos agora. E este fato se encontra no Evangelho de João, capítulo 21, quando Jesus tem o terceiro encontro com os discípulos. E este encontro se dá também no mar de Tiberíades, como diz aqui o verso 1 do capítulo 21, que diz assim: depois disto tornou Jesus a manifestar-se aos discípulos junto do mar de Tiberíades. E aqui então Pedro e os demais apóstolos estão pescando ali. Eles tentaram pescar a noite inteira sem nada pegar, e chega a madrugada, Jesus então chega ali no mar de Tiberíades e pergunta se há alguma coisa para comer. Eles respondem não. E Jesus dá a ordem: lança as redes à direita do barco. E assim eles fizeram, e diz que assim fizeram e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. Então aqui é extraordinário o poder que Jesus tem sobre a natureza. E no verso 11 vai dizer: Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. Interessante aqui que alguém se deu ao trabalho de contar quantos peixes haviam naquela rede. E eram 153 grandes peixes. E você se lembra que lá no primeiro encontro de Jesus com os discípulos, onde ele chamou Pedro, eles também fizeram uma grande pesca e as redes se romperam. Então aqui no verso 11 vai dizer que apesar de terem 153 grandes peixes, diz o verso, e não obstante serem tantos, a rede não se rompeu. Então parece que aqui o milagre de Jesus foi um pouco maior. Não sabemos se ele pegou mais peixes agora ou no primeiro episódio, mas aqui foi uma pesca maravilhosa. E é muito interessante o fato deste paralelismo de que o primeiro encontro de Jesus com Pedro ou com os discípulos foi ali no mesmo local e realizando uma pesca maravilhosa. E agora o último encontro também no mesmo local e realizando uma outra pesca maravilhosa. A propósito, aqui nesses 3 textos que nós lemos há uma pequena aparente contradição, porque você lembra lá que em Mateus este local era chamado de Mar da Galileia, em Lucas este local foi chamado de Lago de Genezaré,
e aqui em João, de mar de Tiberíades. Na verdade, se trata do mesmo local, do mesmo mar, do mesmo lago, que tem nomes diferentes. Então veja a beleza que há na harmonia entre os 4 evangelhos. Mas eu comecei falando que há também aparentes contradições, e eu citei ali um exemplo que foi a cura de Bartimeu, e se Jesus estaria saindo ou entrando de Jericó. Essa explicação eu vou dar em outro vídeo, e se você for aqui para a descrição desse vídeo, você vai encontrar um link e aonde você pode então conferir a explicação que há para esta aparente contradição. Então que Deus te abençoe, um forte abraço e até o próximo devocional.